Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula aqui comigo. Primeiro, eu queria, para quem ainda não me conhece, queria me apresentar. Meu nome é Luciana Ferrari, eu ensino marketing e vendas para as profissionais de estética e de beleza, para elas se tornarem reconhecidas e ter agenda cheia. E essa é a aula número 35, e o tema é como que o mimimi da sua cliente pode te afastar da agenda cheia. E a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema, só que antes eu queria pedir um favorzinho aqui para você. Primeiro, se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Vai lá, clica lá, se inscreve. Por quê? Porque aí você vai receber todas as notificações quando tiver aula nova aqui para você, e você está sempre sendo atualizada aqui. Outra coisa, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, procura @luferraro.oficial, tá? Também vai lá me seguir, que também tem conteúdo completamente diferente do que eu coloco aqui. A gente aprofunda em outros temas lá. E eu troco muita informação com as minhas seguidoras também por direct, me manda a sua questão, então vai lá me seguir. Importante aqui para vocês, tá? Compartilhe essa aula com uma outra profissional de estética e de beleza. Por quê? Porque ela também tem o direito de ter a agenda cheia, de ser reconhecida. E os temas das aulas são muito importantes para vocês. A última aula que eu dei, gente, eu vou até compartilhar isso na próxima aula, porque eu não preparei isso aqui, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês quem fez, quem aplicou os passos para você ativar suas clientes que estão inativas, já teve resultado. E teve resultado no dia seguinte. E elas estão me mandando mensagem pelo direct. Eu vou compartilhar com vocês, para vocês não só assistirem às aulas, mas colocarem em prática aquilo que eu ensino aqui. Tá bom? Então vamos lá, papel e caneta na mão, que a gente vai começar aqui hoje essa aula maravilhosa, que eu sei que vai ajudar muito vocês. Bom, então começando aqui, é o seguinte: eu sei que vocês tem muitas clientes malucas por aí, né? E eu sei que tem, gente, e é natural do ser humano, principalmente eu, né, que trabalhei muitos anos com público, e a gente que trabalha com público, a gente está sujeito a isso. A gente está sujeito a encontrar todo quanto é tipo de pessoas aí, né? E tem as clientes malucas, as pessoas malucas que vêm por aí. Isso é normal, gente. Vai ter em qualquer segmento, em qualquer lugar que você trabalhe, sempre vai ter uma ou outra ali que chega botando banca, fazendo exigências, né, esdrúxulas, e, e aquelas que vêm com uma queixa normalmente sem sentido algum, né? Ou que já vem falando grosseiramente, que vem na grosseria, que já vem chegando falando de uma maneira estúpida, de uma maneira grosseira, desrespeitosa, e eu sei que isso é muito difícil da gente engolir no dia a dia, né? E eu sei o quanto que isso mexe com vocês, né? E o quanto isso pode, inclusive, acabar com o seu dia, né? Às vezes a gente está lá numa boa vibração ali, né? Trabalhando no nosso dia ali, começamos o dia super bem, vem uma cliente dessas aí, cara, acaba, estraga o dia da gente. Parece que suga toda a nossa energia. E por que que isso acontece, gente? Porque o ser humano, por que que a gente, né, existem essas pessoas malucas que chegam aí pra gente? E é muito simples, é só a gente realmente observar o ser humano. O ser humano é um ser egoísta, né? Nós somos egoístas. E eu vou colocar nós, porque a gente também vivencia em alguns momentos situações egoístas. E eu vou dar um exemplo para vocês identificarem. Eu tô falando, não estou falando de pessoas malucas, tá? De clientes malucos que fazem exigências fora do contexto. Mas nós, seres humanos, somos pessoas egoístas, né? O que acontece com essas pessoas egoístas? O problema delas sempre é maior do que de qualquer outra pessoa. E se a gente entender isso, a gente vai viver muito melhor, tá? E o que que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, né? Eu vivenciei isso esses dias, na semana passada, e eu estava dando uma aula para uma cliente minha, para fazer um treinamento com a equipe dela, falando exatamente sobre esse ponto, né? O quanto a gente tem que entender que as clientes de hoje em dia, o tempo é algo
muito raro para as pessoas hoje. Todo mundo não tem tempo, né? Se você falar assim, o que que você... vem cá, não tenho tempo, estou sem tempo, minha vida está muito corrida, é o que a maioria das pessoas fala. Então, nós, seres humanos, a gente vive numa bolinha, que é a nossa bolha do nosso dia a dia. E, normalmente, a gente tende a colocar os nossos problemas como prioridade, né? Claro que tem pessoas que saem totalmente do controle, perdem totalmente a noção, que vira a cliente mimimi, que vira a cliente sem noção. Mas, normalmente, né, todos nós, estamos dentro desse contexto egoísta. E o que acontece quando a gente está nesse processo ali, né? O nosso problema é sempre maior do que o outro. E eu estava dando exatamente esse exemplo, falando o seguinte, presta atenção. Você já vivenciou, e eu vou mostrar como isso também acontece com você, claro, com devidas proporções, né? E a gente não está indo para o extremo, que daí é a maluca, é a mimimi. Mas já aconteceu com você, da pessoa tá falando assim para você, assim, tá conversando com você, e aí ela fala assim, é porque eu tô sem tempo, porque eu não tenho tempo para fazer nada, porque minha vida é muito corrida, eu não tenho nem tempo para treinar, para fazer aula, aí você fica pensando assim, putz, mas ela só estuda, ela não faz mais nada da vida dela, ela só tem que estudar, ela só tem que tirar nota para a prova. Como que ela não tem tempo? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho filho pequeno em casa, eu tenho não sei o quê, eu ainda treino de manhã, eu ainda faço isso, ainda faço aquilo, ainda pego condução para tal hora, eu gasto X horas para ir para o trabalho, X horas para voltar, ainda tenho tempo para fazer isso tudo. Como é que ela, que só tem tempo, que só precisa estudar para tirar nota na prova, não tem tempo? Isso a gente não fala, na maioria das vezes, mas a gente está ali no nosso processo interno, a pessoa falando e a gente pensando aquilo. Por quê? Porque normalmente o nosso problema é muito maior do que o problema do outro, né? As nossas questões são maiores do que as questões dos outros. E a gente faz esse diálogo interno ali com a gente mesmo. E isso é um exemplo, né, de um momento egoísta nosso, porque a gente não sabe qual é a dor daquela outra pessoa. E como ela não vivenciou os nossos problemas, ela também não sabe o tamanho do meu, nem vai saber, porque o problema é dela e não o meu, né? E o que acontece? As pessoas tendem a colocar ali ela como o centro do mundo. E eu estava falando exatamente sobre isso nesse treinamento. E aí entra uma pessoa nessa sala, já toda esbafurida, não, porque vem aqui, e aí chamou uma das meninas que eu estava dando treinamento, que é uma secretária, e já falou, não, porque eu tenho, dá licença só um minutinho, que eu preciso resolver uma coisa, e aí já parou aquilo ali, tipo, ela não estava nem aí para mim, tipo, estava ali cagando para mim, literalmente, e chamou essa pessoa, porque ela tinha que resolver uma coisa dela, porque ela tinha que fazer um negócio para ela, e aí eu fiquei pensando, e nem era a pessoa que me contratou, era uma outra pessoa. E aí eu fiquei ali olhando aquilo tudo, né? E como eu estava muito como observadora e como mentora das meninas ali, elas ficaram super de saia justa, porque saíram ali do treinamento comigo para dar atenção para ela. E aí, quando acabou aquilo tudo, a pessoa saiu, eu virei e falei assim, tá vendo? É exatamente isso que eu estava falando agora. Esse é o exemplo de que o ser humano é egoísta, né? Ela não estava nem aí se eu estava dando aula, se isso ia prejudicar a minha aula, se ia prejudicar o meu treinamento, se ia prejudicar o meu tempo, né? Porque eu também tenho os meus horários, eu também tenho as minhas coisas para fazer, eu também tenho um filho para pegar, para levar na escola. Então, ela não estava nem aí, ela estava a fim de resolver o problema dela ali e acabou. Então, as pessoas estão ali, elas estão pensando nos problemas delas. E as clientes de vocês também vivenciam isso, tá? Então, eu vou contar 2 casos que me mandaram por direct, que eu fiz nos stories, né, no Insta, e me mandaram por direct. Esse é um que foi o meu caso, né, que eu vivenciei, que esse é um caso que eu acabei de contar, e o outro é de uma outra aluna, falando que também a cliente maluca, a cliente mimimi, que chegou lá falando que precisava de uma vaga maior para colocar o carro dela, porque não tinha porque o carro dela era muito grande e que a vaga em frente do espaço lá era muito pequena, enfim. E aí esse estabelecimento tem parceria com o estacionamento, que logo é o estacionamento mais perto que tem para ela poder parar o carro. E aquilo também não estava bom para ela, que ela achava que o estacionamento era muito longe. Aí, isso não faz sentido, você entende? Porque, assim, ela tá vivenciando aquele mundo dela, ela só tá preocupada com ela só quer saber do buraco dela, ela só quer saber do problema dela, que o carro dela é muito grande, que aquela vaga não cabe o carro dela, e que ela acha que aquele estacionamento é muito longo. Entende? Como as pessoas vivem naquela bolha do problema dela ali, e aquele problema é o maior que ela tem, porque é dela, né? Não é de outra pessoa, é dela.
Então, eu sempre falo que a nossa dor é muito maior que a dor do outro, né? Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, nesses exemplos, para entender esse primeiro conceito de que o ser humano é egoísta. Que as clientes de vocês também são egoístas. As clientes de vocês também estão preocupadas em resolver o problema dela. Ela não quer saber se você está atrasada porque teve um problema na sua casa muito sério. Ela não quer saber se você se a cliente que estava ali antes de você passou mal e você não pôde atender e você teve que atrasar o atendimento. Ela só quer saber da hora dela, que ela está cheia de coisas para resolver. Esse é o modo operante das pessoas hoje em dia, tá? Então, acho que vocês... essa é a primeira tomada de consciência que eu quero que vocês tenham aqui nessa aula. Porque quando vocês entendem isso, tudo começa a fazer mais sentido. E aí a gente vai começar a separar um pouco o joio do trigo, né? O que é certo, o que é errado, até onde vocês vão nesse processo todo, e essa é a grande questão da aula aqui agora. E o mais importante disso aqui é o que acaba isso gerando em vocês. Essa situação toda do ser humano egoísta, da cliente de vocês sendo egoísta, né, dela querendo só resolver o problema dela, e dessas clientes malucas que vêm, das clientes mimimi, o que acaba gerando em vocês? Vocês acabam ficando sem paciência, vocês começam a achar que toda reclamação das clientes é um saco, vocês começam a achar que a cliente, normalmente as clientes são muito mimimi, né? Começa a ficar com preguiça de interagir com a cliente, fica mais quieta, porque aí você fica com aquela preguiça de interagir, fica mais quieta, pergunta só o básico para aquele horário passar mais rápido e você não precisar interagir muito com ela, não é assim? Isso não acontece às vezes com você também? Principalmente depois que passou aquela cliente mimimi por você? E aí, gente, o que acaba acontecendo? Você acaba generalizando e achando que todas as clientes são iguais, ou que a maioria delas são iguais. Que a maioria das clientes fazem o mimimi, que a maioria das clientes são chatas, né? E quando você faz isso, o que acontece com você? Você começa a ficar sem tempo para ouvir. Você vê as suas clientes apenas como um cifrão. Sabe, quando você olha para elas apenas pensando só como um número, o quanto que ela vai render para você financeiramente? Você pensa que se der muita atenção para ela, vai atrasar a sua agenda, vai empacar lá a sua agenda, então você não pode dar muita atenção para ela. Por quê? Porque você acha que ela está lá no mimimi, porque ela vai ficar lá pé. Reza! Olha, gente, eu já sei porque eu já ouvi isso e eu já vivenciei isso como cliente. Reza para cliente não pedir um copo d'água ou um café, porque você tem medo dela, vai ter que ficar esperando ela terminar a água e o café para você começar o procedimento. Então rola aquela preguiça ali de ter que pegar um café, uma água. Putz, tomara que ela não peça um café, uma água, porque senão até ela tomar tudo, ela demora, fica conversando e tomando café, e eu vou, putz, vai demorar, vai atrasar, e você fica pensando, porque daí vai atrasar fulana, porque daí não sei o quê, porque a fulana é isso, porque a fulana é aquilo, a fulana é barraqueira, a próxima. A sua cabeça só tá ali, ó, né? E aí o que acaba, gente? Você acaba atendendo ela mal, né? Quando você atende a cliente e fica olhando no celular o tempo todo para ver mensagem, gente, quantas vezes eu não vivenciei isso como uma profissional de estética e de beleza? Principalmente agora, né? Atualmente, que o mundo todo está ali, né, na palma da sua mão. Ela tá fazendo um negócio com você, começa aquele barulhinho de mensagem. Aí ela vai lá, olha o que é. Aí às vezes vai lá, responde. Daqui a pouco vai lá, olha de novo. Vocês entendem isso? Isso deve acontecer com vocês. Olha o que uma situação acabou encadeando em outra situação. Olha o problema disso tudo que gera para você aí. O que uma cliente mimimi, uma cliente, né, chata pode gerar para você. Todas essas sensações e essas situações, né? E a questão, gente, que quando você tem que tomar muito cuidado é não generalizar essas clientes, porque nem todas as clientes são mimimi. E esse é o ponto principal dessa aula. Esse é o ponto
que eu quero mostrar para vocês tomarem consciência disso. Porque é exatamente nessa hora, a hora que você generaliza, a hora que você começa a achar que todas as clientes são chatas, que todas as clientes são mimizentas, que todas as clientes ficam pedindo coisas demais. Esse é o ponto alto dessa aula. É onde eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora, tá? Por quê, gente? Porque quando você chega nesse ponto aqui, que você generaliza seus clientes, que você acha que a maioria são mimizentas, que a maioria ficam pedindo coisas, né, absurdas e tal, o que que acontece, tá? Você pode acabar prejudicando o seu negócio a ponto de minar a sua agenda, de minar o número de pessoas que você tem agendadas aí hoje, ou a falta de pessoas que você tem aí. Esses buracos na sua agenda aí, talvez também esteja acontecendo por causa disso. E é esse o ponto alto dessa aula aqui hoje que eu quero colocar para vocês, tá? Ponto super importante. Então, o que que eu quero fazer aqui com vocês? E esse é o momento que eu quero que vocês prestem muita atenção. Primeiro passo, gente, é identificar o que que é mimimi. Primeiro passo, para que isso não aconteça, para que o seu negócio não vá por água abaixo, para que você não tenha agenda vazia, tá? Eu quero que você primeiro agora vai identificar o que que é mimimi, o que que não é mimimi, tá? E o que que é um mimimi? E eu peguei isso no dicionário, tá, gente? Mimimi é uma expressão usada na comunicação informal, usada para descrever ou imitar uma pessoa que reclama, né? Que a gente faz mimimi. O mimimi tem uma conotação pejorativa, muitas vezes sendo utilizado para satirizar, quer dizer, para fazer graça, né, para zoar alguém que passa a vida reclamando, que é aquela pessoa mimizenta, né, que é cliente mimimi. E normalmente, gente, é quando essa pessoa ela reclama de algo sem noção, né? Ela é algo que não faz sentido para a gente, que não tem nexo nenhum. E isso é importante a gente identificar o que que é mimimi. E agora, a gente identificar o que que não é mimimi. Então, o que que não é mimimi? O que que não é mimimi? É quando você tem uma queixa ou um pedido genuíno. E aqui parece que eu tô falando algo meio óbvio. Ah, eu sei o que que é mimimi e o que não é mimimi. Não. E eu vou mostrar isso para você. Porque às vezes você tá tão envolvida naquele ciclo ali da irritação que você acaba não diferenciando aquilo no seu dia a dia. Por você ter tido contato com uma cliente mimimi ontem, por exemplo. No dia seguinte, você ainda está naquele ciclo da irritação e acaba o quê? Não identificando o que é mimimi e o que não é mimimi. E isso pode acabar ferrando com a sua agenda, com a sua reputação, né? Com tudo, tá? Inclusive com o seu negócio. E o que que não é mimimi, gente? É quando é uma queixa ou um pedido que é genuíno. É algo que você pode entregar. É algo que ela está pedindo, mas que não é bem um mimimi. É algo que, no fundo, você pode entregar para ela. Algo que ela quer, que ela deseja, mas às vezes ela não sabe expressar. E aí pode soar como um mimimi para você. E às vezes, gente, é só uma maneira dela, por ela não saber se expressar, por ela não saber, essa cliente não saber se expressar, não saber se comunicar, ela acaba trazendo parecendo um mimimi, mas não é um mimimi. Então a gente vai começar agora, e esse é o ponto alto, a diferenciar. Porque quando não é um mimimi, é o que eu chamo de desejo oculto. E essa é a questão toda que a gente vai entender aqui agora. É essa hora que eu vou fazer com que vocês vão para outro nível aqui, tá? Então é muito importante você saber diferenciar o que é um mimimi de um desejo oculto. E sabe por quê? Porque você precisa diferenciar um do outro? Porque esse passo, gente, vai ser fundamental para que você não entre na espiral da irritação e botar tudo a perder no seu negócio, tá? E agora a gente vai aprender a identificar o que são esses desejos ocultos aí que eu tô falando. O que são esses desejos ocultos? Porque se você souber identificar os desejos ocultos, você vai estar com a faca e o queijo na mão para encher a sua agenda. A hora que você virar rainha de decifrar desejos ocultos da sua cliente, que às vezes pode soar como mimimi, minha filha, vocês estão feitas. E agora é a hora que eu vou ensinar para vocês o que é
do que a gente está falando aí desses desejos ocultos? Vamos lá. Desejos ocultos, gente, são aqueles desejos que estão por detrás do que realmente está sendo expressado por ela, do que ela realmente está falando para você. É o desejo real dela. E que às vezes, o que ela quer de verdade, que às vezes vem maquiado, sabe? Vem mascarado como um mimimi, ou com uma coisa que ela está pedindo que você fica, ai, que saco. É quando ela fala uma coisa, mas na verdade ela está querendo dizer outra. E essa é a mágica da interpretação aqui. Essa é a mágica dessa aula. Esse é o ponto alto da aula. Você começar a entender os desejos ocultos da sua cliente, tá? Quando você consegue interpretar esses desejos ocultos, você ganha um poder absurdo nas suas mãos. Gente, é sério, é absurdo. Parece que eu tô falando uma coisa que talvez que seja óbvio para você, mas não é. Não é, porque quando eu mostro para as pessoas, para as minhas alunas, para as clientes, o que está por detrás daquilo que ela está falando, de uma fala, quando a gente começa a interpretar não só o que ela está falando, mas o que ela está querendo dizer com aquilo, tudo muda. E eu fiz isso com uma seguidora minha agora, que mandou um direct para mim, falando sobre uma coisa que aconteceu, né, de mimimi de cliente, que foi o que eu pedi nos stories, e eu dei essa dica para ela de desejo oculto dela ali, do que talvez esteja por trás da cabeça dela, e ela falou, Lu, é verdade, isso realmente pode estar acontecendo comigo, muito obrigada. Então, gente, quando vocês entendem esse desejo oculto, você vai conseguir acessar o emocional dessa cliente. Você vai conseguir entrar exatamente o que ela queria de verdade. E ela não expressou isso para você. É como se você vai entregar para ela o que ela nem sabia que ela precisava. E aí é a hora que você surpreende ela. E isso vai fazer com que ela te veja como uma super especialista. Entende o jogo? Entende aonde que isso te leva? Faz sentido para vocês? Comenta aí depois. Então, esse jogo de entender o desejo oculto é algo que vai mudar a parada aí de vocês. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que o exemplo ele ajuda, né, a compreensão aqui. Vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte. Quando uma pessoa, vamos supor que você é cabeleireira, tá? Quando uma pessoa vai com uma foto da Grazi lá, para ter a cor do cabelo da Grazi, né? Chega lá com a foto da Grazi e fala assim, ah, olha aqui no meu celular, eu queria esse cabelo aqui da Grazi. O que que acontece, gente? E aí você vai falar assim, ah, porque eu queria ter esse cabelo, porque não sei o quê. Na verdade, o que que ela tá querendo dizer para você com o cabelo da Grazi? Ela não quer só o cabelo da Grazi. E às vezes ela até vem com um monte de mimimi, né? O jeito que ela fala, né? Ai, não sei o quê. E aí você fica olhando pra cara dela, tá. Aí você fica olhando para ela, para fotos, já vem um monte de coisa pensando na minha cabeça. Ah, coitado. Ih, não vai chegar nunca. Né, com esse fundo de cor aí, com esse cabelo aí, não vai não. E aí você já tá pensando assim, né? Calma. Ela chegou com a foto da Grazi para você, e aí é a hora que você vai começar a interpretar o que ela tá realmente querendo dizer para você ali. Porque, na verdade, gente, e esse é o pulo do gato, tá? Na verdade, ela não tá querendo dizer para você só que ela quer essa mecha da Grazi. Porque ninguém compra só um cabelo, ninguém compra no sentido de querer aquilo, né? Ninguém deseja só o cabelo. A pessoa deseja o poder da Grazi. Ela deseja se sentir empoderada com a Grazi, como ela acha que a Grazi se sente, né? Porque a Grazi tem esse poder ali. Ela é uma mulher empoderada. Pelo menos ela passa isso, né? Ela quer ser vista como uma Grazi, no sentido de o que a Grazi atrai, quais são os olhares que essa Grazi atrai, né? Ela quer ser reconhecida, como a Grazi também é reconhecida. Entende o que está por trás disso? Esses são os desejos ocultos dela quando ela leva uma foto da Grazi para mostrar para você. Então, o que eu quero explicar para você? O que está por detrás da foto da Grazi, que a sua cliente trouxe, não é só o cabelo, mas as questões emocionais que a Grazi desperta nela. Olha a diferença.
Então, a hora que você entende que não é só a cor do cabelo da Grazi que ela quer, que é todo esse empoderamento, essa sensação de poder que a Grazi desperta nela, ela quer ser a Grazi, mas ela não quer ser só o cabelo da Grazi, ela quer ter esse poder da Grazi toda, né? E é isso que você precisa ficar atenta quando vem uma cliente trazendo esse exemplo para você. Porque se você olha para a cliente e vê o tom de cabelo dela, né, ou o tipo de cabelo dela, e você lá tá lá fazendo aquela, enquanto ela tá falando aquilo para você, você já tá fazendo algumas análises, quais são as possibilidades que você tem ali para ela, tá? O que eu vejo nessa situação de profissionais, né? O que acontece? Você simplesmente fala para ela que não dá, né? E aí, ó, não dá para fazer, você nunca vai chegar nesse resultado. Não estou dizendo que você vai falar exatamente assim, mas você vai falar isso para ela. Resumindo, você vai falar para ela, olha, não dá, você não vai chegar nesse cabelo nunca, né? Pelo tipo de cabelo que você tem, ou, sei lá, a pessoa às vezes tem um cabelo muito cacheado, ou o tipo de cabelo dela, ou o tom do cabelo dela, que não vai chegar nunca naquela raiz, enfim. E aí, gente, quando você faz isso, o que você faz? Você cria, ela murcha. Porque, na verdade, você está dizendo para ela que ela não vai poder ser empoderada, que além do cabelo daquela cor, ela não vai ser empoderada, ela não vai poder se sentir atraente, ela não vai se sentir desejada, ela não vai se sentir reconhecida. Olha quanta coisa você minou nela ali, né? E aí, o que acontece? Você perde a possibilidade de você criar um laço com essa cliente. E, gente, eu não tenho dúvida que essa pessoa que você foi lá e falou para ela que não ia dar para fazer aquilo, ela vai procurar uma outra profissional que faça ela se sentir empoderada, que dê esse resultado para ela. E calma que eu vou chegar lá. Qual é a outra possibilidade que acontece com os profissionais quando chega nesse caso aqui? E que ela percebe que, né, ou o cabelo ou o tom não chega ali. A outra possibilidade é você fazer o que ela quer. Eu vou fazer exatamente o que ela quer aqui, sabendo que pode dar ruim. Né? É quando a profissional vai lá e fala assim, cara, eu vou fazer porque ela tá me pedindo aqui, tá enchendo meu saco, não vai dar ruim, não vai ficar bom, né? Isso, gente, pode frustrar a cliente. Por quê? Porque ela não tem noção técnica de que do que ela tá pedindo, o resultado provavelmente não vai ficar do jeito que ela quer. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Eu lembro que eu queria franja, isso tem milhões de anos, tá? Eu queria franja, aquelas franjinhas aqui, né? E eu fui cortar meu cabelo com franja, porque eu queria franja, porque eu queria franja, porque eu queria franja. E eu lembro que quando eu fui pedir franja, a única coisa que o profissional na época falou para mim, falou assim, mas isso aí não vai ficar bom em você. Você falou isso, assim, né? Isso aqui acho que não vai ficar. Mas eu quero, porque eu quero. Ele foi lá e fez. O que aconteceu? Ficou horroroso, parecendo uma marquise. O negócio fez assim, a minha franja ficou tudo em pé. E eu lembro, gente, que eu fiquei usando, na época, tá? Que isso tinha umas boinas de lã, uns negócios na cabeça, até meu cabelo cresceu o suficiente para eu começar a ficar prendendo aqui, fazer uma presilhinha aqui, assim, ó, bem, bem próximo aqui, e ia com gel. Eu lembro exatamente isso, era um chumacinho que eu vinha aqui, assim, prendia, e ia botando 1 quilo de gel aqui para eu poder ir para a escola, para eu me sentir segura para ir para a escola. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque o profissional foi lá e fez o que eu queria, ele não se colocou ali, né? E qual é a outra opção? É você explicar para aquela cliente, olha, a gente pode não chegar no tom desse cabelo, e aí explicar tecnicamente para ela, olha, a gente não chega por causa disso, 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 ou a gente chega no tom, mas a sua textura do cabelo é outra, parará, parará, e faz uma sugestão para ela. Às vezes é só porque o cabelo não tá saudável, né? E você pode acabar vendendo um outro serviço, inclusive de tratamento para ela, enfim. O que eu quero dizer é que eu acho que é importante você saber falar não para ela, de olha, isso aqui, desse jeito que você quer, talvez eu não consiga chegar. Por causa disso, 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 daquilo. Porque a sua raiz é assim, ou porque a textura do seu cabelo é assado, parará, parará. Quando você faz isso, o que acontece? Quais são as 3 possibilidades? Você gera alto valor para essa cliente, através da sua autoridade, tá? Por mais que você pareça que não, possa achar que não. Porque mesmo ela vai pensar assim, bom, mesmo ela podendo me perder, né? Porque ela podia ir embora e falar, então vou procurar quem faz. Mesmo ela podendo perder, você expôs para ela
a realidade dela ali, com muito amor, com muito acolhimento. Lembra das questões emocionais que estão envolvidas ali, tá? E aí você fala isso para ela, você verbaliza isso para ela. E aí ela vai falar, puxa vida, ela falou tudo aquilo para mim, ela explicou, eu entendi que talvez eu não chegue naquele resultado que eu queria. Porque você mostrou tecnicamente, né, com o seu conhecimento, por que talvez não chegue naquele resultado, tá? E aí você mostrou para ela que ela não é só um cifrão. Você mostrou para ela que ela não é só um número para você, que você se importa com ela. Entende como você começa a mudar o jogo? Isso, gente, é batata. E lembra que ela não queria só o cabelo da Grazi, ela não queria só aquela cor, aquele jeitinho, ela queria o empoderamento da Grazi, ela queria se sentir empoderada por ela. E aí, gente, quando você não faz exatamente do jeito que ela queria, porque ela sabe que talvez você não chegue naquele resultado, mas vamos supor que você fala para ela, olha, então vamos fazer o seguinte, em vez de ficar loira, por que a gente não faz um morena iluminada? Ou por que a gente não faz um botox capilar aqui para o seu cabelo ficar alinhado, para a gente conseguir chegar numa textura parecida? Estou dando exemplos, tá, gente? Mas podia ser qualquer outra coisa. Mas prestar atenção, como é que estava a foto da Grazi ali? O que ela quer é se sentir empoderada. E aí, a hora que você gera um resultado para ela, que ela se sinta empoderada, por exemplo, se você chegar, fizer uma morena iluminada nela, deixar o cabelo dela o mais próximo possível que você pode, tecnicamente falando, daquele resultado que ela quer. Mas principalmente porque você decifrou o que ela queria, você entendeu esse desejo oculto dela ali, você vai entregar o empoderamento para ela. Você vai fazer uma make nela finalizada que ela não estava esperando. Você vai fazer uma finalização de babyliss nela que ela também não estava esperando, porque você viu que o cabelo da Grazi estava com babyliss. Então você entende que você decifrou a cabeça dessa mulher. Você gerou autoridade para ela. Você não entregou exatamente o que ela queria, mas você gerou esse empoderamento. E vamos supor, mesmo que essa cliente tenha toda a aptidão para chegar no cabelo da Grazi, tá? Vamos supor que essa cliente fosse eu, porque o meu cabelo até chega no tom que a Grazi tá. Só que você vai lá e finaliza com uma escova lisa. Só que o cabelo da Grazi que eu levei lá, ele tá todinho naquele babyliss maravilhoso, sabe? Que parece que a pessoa tá indo pro Oscar. Eu ainda não vou me sentir como a Grazi. Ou eu tô lá com uma olheira que vem até aqui, eu vou me olhar no espelho e vou achar até que meu cabelo tá bonito, mas eu não vou me sentir com o empoderamento da Grazi. Entende o que tá por trás? Entende que às vezes você precisa investir esse tempo, dar atenção devida para essa cliente, para interpretar esse desejo oculto dela, o que está por trás do que ela está querendo falar para você entregar o que ela nem pediu para você, mas é isso que ela quer. E a hora que você vira a mestre em decifrar o desejo oculto da sua cliente, meu amor, você vai ter um poder que pouca gente tem. E eu duvido que a maioria dos seus concorrentes tem. Você já vai criar um poder de diferenciação gigantesco quando você começa a separar o que é mimimi e o que é desejo oculto. Entende a diferença? Vou dar um outro exemplo para vocês, que é o seguinte. A cliente chega e pede para ficar com o bumbum sem celulite, tá? Vamos supor que seja eu, que é tipo assim, hoje em dia, a pessoa acha que internamente ela vai dar risada. Aí chega lá a pessoa e fala assim, olha, sei lá, você postou lá uma cliente sua que malha, faz dieta, papapá, e fez aquele bumbum na nuca, procedimento estético bumbum na nuca. E o bumbum dela tá aquele bumbum redondinho, assim, sem nenhuma celulite empinadinho. Aí chega eu lá, com a bunda desse tamanho, cheio de celulite, cheio de estria, cheio de não sei o quê, flacidez, parará, 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 10 anos sem fazer nada de atividade física, vou falar exatamente o que sou eu, tá? E aí eu chego com aquela imagem lá, que é a mimimi sem noção, né? Aquela cliente mimimi sem noção, que teoricamente seria ela, mas você já tá o quê? Você já tá lembrando da aula da Luciana aqui. Você fala assim, peraí, deixa eu entender o que é mimimi, o que pode ser um mimimi, o que pode ser uma cliente sem noção e o que é realmente um desejo oculto dela ali. Prestei atenção nela, beleza.
Aí ela chega para você e fala assim, ah, então, eu queria esse bumbum, eu queria ficar com esse bumbum aqui, eu queria ficar assim, com o bumbum empinado, eu quero fazer todos os procedimentos. Aí você fala assim, na sua cabeça, você fala assim, coitada, essa minha cliente aqui que fez esse aqui, ó, que tá aqui o resultado final, malha pra caramba, malha todo dia, não come nada de gordura, não come nada, não toma refrigerante há 10 anos, não sei o quê, não sei o que. Você fica pensando assim. É claro, o procedimento estético a gente faz milagre, né? Ele potencializa um resultado que você está tendo ali. Agora, se você não continua, faz procedimento estético, come que nem uma louca, não faz nenhuma atividade física, é óbvio que dificilmente alguma coisa vai acontecer ali, né? Você pode até dar uma amenizada ali, mas não vai ver, não tem milagre, né? Então, o que que acontece? Na verdade, o que que ela está falando para você, ela tem noção de que ali bem lá no íntimo dela, ela tem noção de que aquele bumbum dela é quase impossível de chegar naquilo, mas ela deseja. Só que ela não fala desse jeito para você assim, né? Ela fala só que ela quer aquele bumbum ali. Só que o que que tá por trás dessa pessoa que tá indo lá, que sabe que tem um bumbum lá, né, entupido de celulite, flácido, que não faz atividade física, que come o que quer, né, que tá no sobrepeso e tal. O que que ela tá pedindo para você? Um pedido de ajuda. Ela quer uma profissional que estenda a mão para ela ali e que fale, vamos fazer o seguinte, eu vou te conduzir aqui. A hora que você pega essa cliente ali e conduz ela, entende o que está por trás do desejo oculto dela ali, o que ela está querendo dizer com aquilo, ela tá, gente, quando a pessoa sabe que ela tá no sobrepeso, que ela tem 500 milhões de celulite, mas que ela vai com uma falta de bumbum na nuca, ela tá pedindo, é um pedido de socorro para essa profissional ajudar ela a tomar um prumo na vida. Entende isso? E aí, se você conduzir ela com uma conversa, né, explicando para ela que aquele resultado, que aquele protocolo que você vai criar para ela vai ajudar bastante, mas que ela precisa potencializar aquilo com alimentação, que ela precisa potencializar aquilo, fazer, fazer, a Siri, falei alguma coisa que ativou a Siri. Entende? Quando você vai conduzindo essa cliente para isso, e aí, se você for uma excelente profissional de estética, o que você já vai ter? Uma parceira nutricionista, uma parceira endocrinologista, né? Para você indicar para ela. E aí você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está querendo isso aqui, você não vai falar para ela que é impossível, tá? Mas eu acho que eu posso criar um protocolo para você, mas eu acho que a gente tem que fazer um outro tipo de acompanhamento aqui. Eu vou indicar você para uma nutricionista e vou indicar você para uma endocrinologista. E aí a gente vai fazer esse trabalho em conjunto aqui, tá? Porque a gente, sozinho aqui, a gente não vai conseguir. Eu preciso que você também faça a sua parte, a gente vai fazer a nossa. Mas a gente vai chegar lá. E aí você dá a mão para essa cliente. Porque, na verdade, teoricamente, o que você ia fazer? Vender um protocolo para ela de celulite. Só que quando você faz isso, você só está vendendo um serviço por si só para ir lá e resolver o problema dela ali na hora. Quando você entende o que está por trás daquilo e entrega algo que ela nem estava esperando, ela fala assim, meu Deus. Isso vai gerar muito mais conexão para ela. Porque você entendeu o que estava por trás do que ela estava pedindo. Ela queria atenção, ela queria ajuda de uma profissional, ela queria emagrecer, ela queria ficar com o corpo que ela quer, ela queria poder conseguir manter uma dieta. E você, gente, está lá dando essa atenção para ela, mostrando para ela que você pode ajudar ela ali. Era tudo que ela queria, mas ela não soube expressar isso para você. Ela só veio com uma foto de um post de um bumbum na nuca. E mais uma vez, bingo, você vai lá e acerta em cheio nela. E o que que ela pensa de você? Que você é uma puta de uma profissional. Você vai lá e surpreende todas as expectativas dela, você supera todas as expectativas dela. Entende, gente? Então, agora eu vou dar um resumão aqui do pulo do gato para vocês, tá? E eu queria que vocês anotassem. E depois esse pulo do gato aqui, eu vou gerar um PDF. E quem quiser esse PDF do pulo do gato aqui, do passo a passo do pulo do gato, para você seguir aí, na hora que essa cliente chegar aí para você entender qual é o desejo oculto dela, o que você vai fazer, aí você me manda um direct lá no Insta e vai falar assim, Lu, quero o PDF da aula 35. Quero o PDF do pulo do gato.
Pode mandar assim para mim, tá? Manda lá, que eu mando direct para você. De cara, lá já mando o material para vocês aqui, tá? Então, agora a gente vai para o pulo do gato, tá? E é o pulo do gato que eu ensino, que é o seguinte, gente. Número 1. Como é que você vai fazer para você identificar isso tudo no seu cliente e gerar isso tudo que a gente está falando aqui, né? Então, o primeiro passo, vocês vão identificar o desejo oculto dessa cliente, beleza? Segundo passo, vocês vão dar atenção para ela. O ser humano, de novo, tá? O ser humano é um ser carente. Nós estamos muito carentes, né? E se você identificar isso, você colocar isso a seu favor, você vai para um outro nível. Então, como o ser humano está muito carente, a hora que você dá a atenção, você vai entender que as pessoas não procuram o serviço por si só. Vocês já sabem disso, porque vocês já funcionam meio como terapeutas, né? Mas é começar a ficar consciente desse processo o tempo inteiro, tá? Porque normalmente elas vão procurando outras coisas, que não é só aquele serviço, não é só o cabelo da Grazi, não é só o bumbum na nuca, tá? Elas procuram alguém para ouvir o problema dela. E, acima de tudo, elas procuram alguém que realmente se importe com ela. Olha a diferença. Quando você mostra para ela que você realmente se importa com ela, que você olha no olho dela e dá a devida atenção para ela, o que vai acontecer, gente? Quero que vocês anotem aí essa frase que eu vou dizer para vocês. Anotem essa frase. Quando você dá atenção para ela, de verdade, genuína, ela passa o cartão. Quando você dá atenção, ela passa o cartão. Olha no olho da sua cliente. Estende a mão de coração mesmo aberto. Faça isso pelo amor à sua profissão. Estende a mão para ela ali, olha no olho dela e dá a atenção para ela. Que ela vai passar o cartão com você. É isso que ela quer, tá? E sempre que você pensar que essa cliente está de mimimi, que essa cliente está... vocês vão lembrar de mim. Ela sentou na sua cadeira lá e começou pipi, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque não sei o quê. Aí você vai ficar... Aí você vai lembrar da Luciana. Não. Se eu der atenção, ela vai passar o cartão. De novo, deitou lá na sua maca, tá lá, você começou a fazer o... Se eu der atenção, ela vai passar o cartão. Tá na recepção, tá falando um monte de... Se eu der atenção, dá atenção para ela no olho dela e fala assim, tá, deixa eu entender, deixa eu decifrar o que ela tá falando aqui. Lembra, gente, desejo oculto? Lembra do desejo oculto, independente do momento que ela tiver. Na recepção, na sua maca, na sua cadeira, tá? A hora que essa cliente chegar na sua frente, começar a dizer que isso, que aquilo outro, que não sei o quê, você vai lembrar, quando eu dou atenção, ela passa o cartão. Simples assim. Lembrem dessa aula, tá? Depois vocês me contam. Vamos para o próximo passo aqui. Próximo passo. Fazer a escuta ativa, tá? Ouvir tudo que ela tem para te falar. Quando você está disposta a ouvir a sua cliente, você muda o seu modo operante. É aquilo que eu falo que a gente não fica focando mais no problema. Lembra que tudo que a gente foca, a gente expande? Faça um exercício mental, gente, porque isso é importante para vocês. Vocês sempre vão ter a cliente chata, a cliente que fala um monte de coisa, a cliente que pede coisas esdrúxulas. Mas quando você muda o foco com ela, quando você vai na intenção de realmente ouvir, tentar entender o que está naquele desejo oculto dela, você começa a dominar a sua comunicação. Você muda o seu modo operante. E aí você domina o jogo da comunicação. Porque não é mais ela que está se comunicando com você, é você que está dominando o jogo da comunicação, porque você está começando, a hora que ela começar naquele modo operante ali, começar a te incomodar, começar a te irritar, você fala, opa, quem domina essa bagaça aqui sou eu. Vou interpretar, vou lembrar da aula da Lu, se eu dou atenção, ela passa o cartão. Vou entrar no meu modo operante escutativa e vou ouvir com muito amor, por mais que isso às vezes seja difícil, o que ela está querendo dizer, o que está por trás do que ela está querendo falar, tá? E aí você domina o jogo da comunicação.
Você que vai ficar no comando da que talvez seja mimizenta ali. E eu juro, gente, quando vocês dominam o jogo, vocês vão ver que como aquilo é sensacional, porque às vezes ela tá falando, e você tá ali, ó, plena, só prestando atenção para pegar a primeira parada dela ali que ela vai dar a dica para você. A hora que ela der a dica, você, opa, entende o que você tá querendo, tá? Outro passo, pegar essas informações e usar ao seu favor para entregar o resultado que ela realmente está precisando. Então, não adianta você só ficar ouvindo e não fazer nada, né? Não adianta, gente. Você tem que ouvir, e a hora que você está ouvindo, pegou ali, entendeu o desejo oculto dela, já vai bolando como que você vai entregar esse resultado que ela quer ali. Ah, não, ela está falando bumbum na nuca, mas na verdade ela está precisando de ajuda aqui, ela está pedindo uma ajuda para comer melhor, para fazer atividade física. Então, vou pegar todos os meus parceiros aqui e já vou conduzir ela nessa conversa aqui para ela. Eu vou estender a mão, vou falar que eu tô ali para ela, que é possível ela chegar lá, vou mostrar resultados de clientes minhas que perderam 30 quilos, e vou contar uma história daquela cliente que perdeu 15 quilos e que chegou lá e que tá com o corpo, que tá com o abdômen trincado, mas ela fez dieta, ela fez atividade física e os procedimentos estéticos. Então, você vai conduzir ela para mostrar para ela com muito amor, com muito carinho, dando muita atenção para ela que aquilo é possível e que ela consegue chegar naquele resultado que ela quer. Olha que louco, né? E o próximo passo que você vai fazer, gente, por mais difícil que ele seja, e quem é minha aluna, né, sabe muito disso, eu falo muito sobre a autorresponsabilidade. Às vezes elas chegam muito com essas questões, né, de cliente, porque a cliente reclamou disso, porque a cliente reclamou daquilo, e eu falo que é o seguinte, ó, para. Beleza. Eu acolho ela ali, olha como é que a gente tem que fazer. Eu dou a atenção que ela quer. Eu acolho ela ali. Eu dou, né, trago ela para a consciência ali e depois eu chego para ela e mostro. Ó, beleza, a gente resolveu isso, tá? Mas agora é a hora de você trazer para sua autorresponsabilidade. Essa reclamação aí que ela trouxe, essa questão que essa cliente trouxe para você, o que na verdade ela está querendo dizer para você? O que faltou na sua comunicação com ela ali? E aí eu trago essa lucidez para ela ali, tá? Para ela entender o que está por trás do que ela está falando ali, a todo momento, que é a autorresponsabilidade. A gente sempre pode fazer o exercício da autorresponsabilidade, tá? Independente de como essa informação vem. Se ela vem de forma positiva, que é um super elogio, ou negativa, né, uma crítica ali e tal. Sempre você tem que fazer o exercício da autorresponsabilidade. Por quê, gente? Porque é só dessa forma que você vai conseguir melhorar como profissional. E isso vai fazer você se aproximar ainda mais da sua cliente, tá? Gerando cada vez mais autoridade, gerando cada vez mais confiança, mais segurança. Eu vou dar um exemplo de uma cliente maluca, que me deram um exemplo no meu direct, falando que, porque eu tenho uma cliente maluca, você não vai acreditar que ela falou para mim, ela faz depilação. Que a cliente fez a depilação com ela e que reclamou que o pelo dela estava crescendo muito e que foi porque ela passou um creme na perna dela. Só que o creme, ela ainda botou em parênteses, o creme era um hidratante que ela passou depois da depilação. E aí, gente, eu sei que é óbvio que a reclamação não faz sentido. Imagina, gente, a pessoa falar para você fez a depilação e a cliente está alegando que o pelo dela cresceu absurdamente, que o pelo dela está crescendo muito, que foi um creme que ela passou e você sabe que foi hidratante. Mas, gente, faz sentido, essa maluca tá falando asneira aqui. Então, não faz sentido mesmo. Só que aí, né, acolhe e aí eu falo para essa pessoa o seguinte, ó, beleza, realmente não faz sentido o que ela tá falando, né? Porque você sabe que o que você passou foi um hidratante nela. E aí eu trago o seguinte, eu trouxe a compreensão para ela, dela entender da escutativa, né? E fazer a autorresponsabilidade, o exercício da autorresponsabilidade. Bom, perguntei para ela o seguinte, mas será que você explicou para ela que aquilo que você estava passando para ela, nela, era um hidratante? Você explicou para ela o passo a passo do seu procedimento para ela? Você falou para ela, olha, agora eu vou fazer isso, por causa disso, daquilo, agora a gente acabou a depilação aqui, eu vou passar um creme hidratante para você sair com aquela sensação da pele fresca, seja lá o que for. Você explicou para ela? Ela falou, não.
Não, porque é uma cliente que até virou amiga, a gente vai batendo papo, acabei me explicando, você tem toda a razão. Então, gente, olha o que pode ter gerado na cabeça dessa cliente, mesmo ela já tendo sendo meio que amiga, mas ela é cliente, né? Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo ali, lembra? Observar o que é realmente mimimi e o que realmente nos cabe. E aí, eu, eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Se coloca na cabeça da cliente. Ela tá lá, por algum motivo, seja lá qual for, ou até nem é só uma sensação dela de que aquele pelo cresceu mais do que deveria. Pode ter sido porque a cera desobstruiu os poros ali de alguns pelos que estavam, né, ali obstruídos, ou pode ser até por uma questão hormonal dela, que está descompensada e ela teve uma alta, produziu pelo a mais ali do que ela deveria, enfim, pode ser várias coisas. Ou pode ser só um achismo dela ali. Mas por essa pessoa, essa profissional, não ter explicado para ela que aquele creme hidratante era um creme hidratante, ela pode ter pensado, putz, ela foi lá e passou um negócio aqui que está aumentando meu pelo. Então, você gera uma dúvida nessa cabeça dessa cliente, porque simplesmente você esqueceu de contar um passo a passo para ela. E aí, gente, você gera o quê? A insegurança. E aí, quando bate essa dúvida, é óbvio que ela vai terceirizar para você. É óbvio que ela vai jogar para você. Teve um outro caso de uma pessoa que me mandou nos stories falando que a cliente reclamou que a filha dela pegou piolho lá. Aí eu falei assim, então, olha só, beleza, é maluquice? É maluquice. Claro que é maluquice. Criança, a gente pega piolho do qualquer lugar. Eu era super piolenta, passava o piolho ali, já podia saber que estava na minha cabeça. Mas, se você tivesse um protocolo mostrando lá nos seus stories, que está lá no seu destaque, um protocolo de limpeza, de higienização das suas escovas, de higienização dos seus espaços, você fala assim, não, aqui não foi não. Inclusive, tem lá no meu destaque, eu mostro o protocolo que eu faço de higienização de todos os meus produtos, de todas as ferramentas que eu uso, das minhas escovas, dos pentes. Eu mostro, inclusive, como é que eu higienizo tudo aqui. Então, é impossível a sua filha ter pego piolho aqui no meu estabelecimento. Olha a diferença. Então, quando você explica, quando você se mina, quando você tem acesso a essa informação e quando você gera antecipadamente as informações devidas para sua cliente, diminui muito essa possibilidade de terceirização para vocês. Olha que louco isso, tá? Então, gente, só para reforçar, agora vocês saem dessa aula com a mente transformada, focada em ouvir essa cliente. Lembra da frase, gente? Se você der atenção, ela passa o cartão. Se você der atenção, ela passa o cartão. Se você der atenção, ela passa o cartão. Gente, isso é mantra de vocês, tá? E é isso que eu ensino na mentoria. A comunicação 5 estrelas é aquela que atrai, é aquela que conecta, é aquela que relaciona e é aquela que surpreende. Então, quando você formula isso tudo, você diminui essa possibilidade da terceirização da responsabilidade de coisas que ela acha que pode ter acontecido porque você não fez o que deveria ter feito. E principalmente, gente, eu quero que vocês saiam daqui diferentes para ouvir e dar mais atenção a essa cliente que está ali, entender o que está por trás que ela está falando, qual é o desejo oculto dela, tá? Então, se você quiser o pulo do gato, me manda uma mensagem lá no direct falando, eu quero o pulo do gato, que eu já te mando os passos aqui, o passo a passo do pulo do gato para vocês aí entenderem, decifrarem essa cliente de vocês, tá? E quando eu falo de atrair, né, da comunicação 5 estrelas, e eu falei de atrair, que a comunicação 5 estrelas, ela atrai, conecta, relaciona e surpreende, na próxima aula eu vou falar sobre o novo boca a boca. Vocês que já me seguem aqui, que já viram algumas aulas minhas, já me conhecem, sabem que eu falo que o boca a boca, gente, ele tem que ser um bônus seu. Você não pode depender do boca a boca, né? Então, eu vou falar sobre esse novo boca a boca para atrair mais clientes e encher a sua agenda e ainda gerar mais reconhecimento. Beleza, gente? Obrigada por essa aula aqui de hoje. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça de, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá no meu @duferraro.oficial. Compartilhar essa aula com uma outra profissional, para que ela também
Comece a decifrar o desejo oculto dessa cliente que está ali, para ela começar a entender o que que é mimimi, o que que não é mimimi, e o quanto isso pode realmente ajudar vocês a ter agenda cheia e a ter reconhecimento. Porque a hora que vocês virarem dominadoras do desejo oculto das suas clientes, gente, é tiro certo, tá? É tiro certo. Elas vão te reconhecer muito e isso vai aumentar a sua agenda, com certeza. Vai diminuir os seus buracos aí, vai começar a ter agenda cheia. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Obrigada para a aula e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.